A paz do Senhor, povo de Deus, que bom nós estarmos juntos na nossa lição de número 12, que o tema é a reconciliação de Jacó e Esaú. E essa lição, ela é extremamente importante para nós, por quê? Porque nós vamos ver que a teologia da reconciliação, ela é uma das expressões mais sublimes do agir do Espírito Santo na nossa vida e nas nossas relações. Você vai ver como a presença de Deus mudou a situação não somente de Jacó, mas também de seu irmão Esaú. Ou seja, nessa ótica bíblica pentecostal nossa, nós compreendemos de uma forma inequívoca que o mistério dessa renovação interpessoal é invariavelmente precedido por uma profunda metamorfose, uma mudança espiritual e interna. E por causa disso, nós vamos ver a manifestação de Deus no Jaboque, certo? Deus lutando com Jacó no Jaboque, e aquele homem sendo mudado. E como sinal desta mudança, há a mudança de nome de Jaboque para Peniel. Então esse é o ponto de início da nossa lição de número 12, a penúltima lição. Olha aí, já está aqui o material, certo? O nosso material, ele já está na mão aqui, nós já estaremos em breve fazendo a nossa pré-aula, querendo Deus, no dia 19 agora de junho, nós vamos fazer a nossa pré-aula do novo trimestre, que é a continuação do terceiro trimestre de 2025. Em 2025, nós falamos da igreja em Jerusalém. Em 2026, nós vamos falar sobre a igreja dos gentios, ok? E se você que já é nosso aluno, deixa eu mostrar para você aqui. Todos os dias, toda lição, eu preparo esse material em PDF para você aqui, tá? Esse material, tá? Ele é muito rico. Por que ele é muito rico? Porque eu tenho aqui, 12 palavras em grego, hebraico, latim, que vai te ajudar na ministração da sua aula. E aí nós entramos no corpo da lição. Olha só, certo? Toda a minha introdução, tá? Daí entramos, primeiro tópico, o Irmãos em Conflito, primeiro subtópico, segundo, terceiro. Eu trabalho subtópico por subtópico para ajudar você, tá? Daí nós vamos tendo aqui algumas orientações para professores, tá? Então existe aí muita riqueza nesse material. Quer adquirir? Muito simples. Aqui na descrição, certo? Aqui na descrição eu tenho esse material, o link do nosso grupo do WhatsApp. Você entra ali, faz parte do nosso grupo, certo? Que é um grupo só de escola bíblica, e eu envio toda semana gratuitamente este material para você. E eu vou dizer para você, fica comigo, porque daqui a pouco eu vou apresentar uma novidade para você, algo que vai te ajudar muitíssimo. Mas fica comigo, daqui a pouquinho nós falamos dessa novidade. O nosso primeiro tópico, ele diz assim: irmãos em conflito. Primeiro subtópico, Jacó. Olha só, a jornada existencial de Jacó, até aquele momento que ele vai se reconciliar com Esaú, é uma jornada de muita dor. Por quê? Nós voltamos desde o princípio. O seu nascimento dele, de Esaú, são gêmeos, né? Causou dor à sua mãe, causou divisão na sua casa. Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó, tá? Houve engano, Jacó, ele vai enganar Isaac, seu pai, vai ser jurado de morte por Esaú. Ele compra a primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, nós vamos ver ali Jacó como um homem que refletia a imagem exatamente de um homem carnal.
tá? Um homem carnal. Mas veja bem, quando ele se encontra com Deus no Jaboque, tudo isso muda. Existe no Jaboque uma manifestação teofânica. O anjo do Senhor se manifesta ali. Nós entendemos, nós falamos teofânica porque é um termo mais comum, mas nós cremos que na verdade ele não é algo teofânico. O teos é Deus. Seria Christos, cristofânica. Seria uma manifestação do próprio Cristo ali com Jacó, de tal maneira que a sua vida é transformada. Jacó, ele experimentou ali a falência total das suas forças, forças físicas, suas astúcias, suas estratégicas. E ele precisou o quê? Ele precisou perder tudo o que ele achava que era, até que ele se encontrou com Cristo. Lembra que quando ele está com Isaac, seu pai, Isaac pergunta: és tu, meu filho Esaú? Ele diz: sim, sou eu. Mas diante de Deus, olha só, diante de Deus não existe enganação. O Senhor pergunta para ele: qual é o seu nome? E ele vai dizer: meu nome é Jacó, tá? Dentro do Novo Testamento, nós temos a ideia de metanoia, mudança de mente, que automaticamente muda toda a estrutura interna. Se muda internamente para que uma mudança poderosa externa aconteça. O segundo subtópico fala, diz assim, Esaú. Ó, veja bem, enquanto o Jacó estava em Padã Arã, sofrendo, passando dificuldade nas mãos de Labão. Por quê? Porque Jacó se achava esperto, até que ele achou alguém mais esperto que ele, tá? Mais esperto que ele. Então Jacó vai fazer o quê? Jacó, ele vai sofrer. E Esaú também está sofrendo ali. Ele está passando pelo processo de Deus. No Novo Testamento, o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai dizer que a personalidade de Esaú é com um severo adjetivo, algo muito pesado. Ele vai ser chamado de bebelos, que é como alguém profano, secular, mundano, alguém que está em desagrado, tá? Por quê? Porque ele vende a Berocá. O que é Berocá? Berocá é a sua primogenitura. A sua primogenitura. A primogenitura nós já vimos na aula de número 10, que era muito mais do que simplesmente o direito de o filho mais velho. A Berocá era o direito de ser a autoridade da família. E ele abandona tudo isso por quê? Por causa de um prato de lentilha. Então é importante, irmãos, nós olharmos dessa forma. E quando nós olhamos o tempo, a soberania de Deus foi atuando, estabilizando, maturando a cabeça, o psicológico de Esaú. Ao longo de 2 décadas, ele prosperou, ele teve riqueza, tá? Seir para ele foi um pouco complicado, porque ele casou com mulheres estranhas. Mas o que acontece? Essa ascensão notável ali de Esaú na ideia social, econômica, contribuiu decisivamente para tirar a dor que Esaú estava sofrendo. Veja bem, ele não tinha a bênção da primogenitura, mas o Senhor foi com ele e ajudou que ele se tornasse alguém poderoso na terra.
E essa intervenção divina foi o que? Foi desarmando o coração de Esaú. E quando Jacó ele está ali no Jaboque, ele tem uma tática, certo? Ele mandou todos os seus empregados com bens, depois Leia e as outras duas concubinas e os seus filhos, e por último ele manda Raquel com Jacó e mais uma comitiva. Para quê? Para ir amolecendo o coração do homem Esaú. Mas o que acontece antes da comitiva? A presença de Deus desce ao coração de Esaú. O mesmo Deus que lutou com Jacó, a mesma cristofania que esteve com Jacó lá no Jaboque, lá no Peniel, vai ao encontro de Esaú, mudando a situação. E o nosso terceiro subtópico vai falar assim, Raquel. Ó, com o pretexto de amolecer o coração de Esaú. Por quê? Porque ele estava na iminência de uma crise militar, familiar, né? A presença e o posicionamento logístico de Raquel revela uma profunda tensão nas estruturas familiares. O favoritismo histórico, certo? A afetividade que Jacó tinha por Raquel, por José, tá? Vai fazendo o quê? Vai causando ali uma cisão dentro da família. Como a esposa intensamente amada, né, e conquistada por duros 14 anos de trabalho praticamente escravo, Raquel ocupava o epicentro, o lugar mais importante da vida de Jacó. Mas veja bem, mas também ali encontrava-se uma posição extremamente vulnerável, tática, diante do avanço das tropas de Esaú e dos edomitas. Então, sabendo disso, ele vai fazer o quê? Ele vai organizar uma tática. O patriarca ele vai pegar Bila e Zilpa, certo? E os seus filhos e vai mandar na vanguarda. Leia, né? E os seus filhos, eles vão ficar no esquadrão do meio ali. E por fim, nós vamos ver que vai ficar Raquel. Essa posição logística, embora de uma forma assim humana ela é prudente, mas ela revela os problemas dentro da família de Jacó. E nós vamos ver esses problemas culminando mais para frente com a venda de José. Mas isso é uma história para um outro dia, tá? Mas o que nós precisamos entender? Que quando nós damos mais atenção dentro da família para um ou para outro, nós estamos correndo o risco de perder a todos, perder tudo aquilo que nós temos. Tá, eu falei para você que eu tinha uma surpresa para você, certo? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu mostrar essa surpresa para você aqui. Eu preparei um material especial para esse próximo trimestre. Ele não é só para esse próximo trimestre, mas é um material especial para que nós possamos aprender cada vez mais. Esse material chama-se a Cartografia da Fé, o caminho dos gentios em Atos. E o que nós vamos ter aqui? Certo? Toda uma introdução, sumário, mas olha aqui. Primeiro, uma linha do tempo, mostrando os principais acontecimentos em Atos. Tá? Simples, tudo bem. Vamos mais para frente então, uma tabela resumindo Atos dos Apóstolos em 5 pontos, tá? Vamos lá. Aí começa o tchan. Olha aqui, o envio. Nós começamos em Atos 13, com o envio dos primeiros
missionários, tá? Ó, aqui nós já temos aqui o quê? Nós já temos um mapa mental, certo? Esse mapa mental, você já vai começar a entender os princípios, né, de Atos dos Apóstolos, ok? Vamos lá reduzir aqui para caber, para a gente continuar aqui, ó. Esse daqui é o texto em foco. Então aqui eu explico de forma teológica e bíblica como se deu o avanço missionário. E o texto em foco continua. Conexão e dados teológicos, o fluxo da missão e sua importância, tá? Mas agora olha esse mapa, tá? Olha esse mapa. Você sabe o caminho da primeira viagem missionária? Ah, eu já sei, mas você conhece mapas estáticos. O mapa que você tem, você consegue fazer isso daqui? Você consegue localizar, certo? Ó, todas as cidades, ó. Aonde é a base missionária? Olha aqui, ó, Antioquia da Síria. Ó, Antioquia da Síria, olha aqui, ó. Entendeu? Então, olha, lugar importante. Antioquia da Síria. Vamos diminuir aqui. Mais um pouquinho. Aí. Ó, a subida. Então, eles estão entrando na onde? Na Pisídia, tá? Então, olha só a foto deles entrando. Por que essa foto de escalada? Novamente, o texto em foco, deixando aí claro para você os acontecimentos de forma tanto bíblica quanto teológica. Mas olha isso daqui, tá? Eu gastei tudo que eu tinha de geografia bíblica nesse material. Olha aqui, ó. Olha a diferença da onde eles chegaram em Pergue, tá? E a subida deles ali para Antioquia, tá? Aqui nesse outro mapa, você vai ver com clareza as cordilheiras, as montanhas. E isso daqui, irmãos, ó, mais mapa, tá? Mais informação. E isso vão pelos 28 capítulos de Gênesis. Esse material aqui, ele tem 73 páginas, todas coloridas, com muita informação, muito texto bíblico. Quanto custa? R$ 23,90. Só R$ 23,90. E você leva isso, você joga isso na tua apresentação, né, no teu painel da igreja, no teu data show, projetor ali, certo? Você pode levar no teu tablet, no teu notebook, você abre para os teus alunos poder ver, certo? Se você quiser aproveitar, aqui em cima tá o QR Code, certo? E eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, tá? Para se você quiser aproveitar. Irmãos, isso é um material top para você poder melhorar as suas aulas, tá bom? Vamos lá? Vamos voltar para a nossa aula, ok? E no nosso tópico de número 2, nós vamos falar sobre o encontro de Jacó e Esaú, tá? O encontro de Jacó e Esaú. O primeiro subtópico diz assim: Deus entra em ação. O pronunciamento imediato do encontro dos dois irmãos foi caracterizado por uma severa crise de ansiedade. Eu creio que tanto um quanto o outro, certo? O pavor era nítido na vida de Jacó. Ao receber o relato que os mensageiros eles estavam trazendo, eles informavam que Esaú estava vindo com 400 homens de guerra. Era mais do que a família e a estrutura de Jacó. Só que veja bem, é nesse momento, irmãos, que nós precisamos entender o Kairós, o tempo de Deus. O Kairós, certo? Kairós é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Deus tem um tempo perfeito, tá? Deus tem um tempo perfeito para que essas coisas
aconteçam. O nosso tempo é o tempo cronos, do cronômetro, do relógio, tá? Da cronologia. Então, a estratégia que Jacó estava agindo consistia em fragmentar os seus rebanhos, fragmentar os seus recursos e enviar, para quem sabe aplacar a ira de Esaú. Mas olha só, Deus vai entrar em ação. E a intervenção de Deus, ele não acontece por terremoto, por coisas extraordinárias, visitação de anjos, não. Ele acontece pela ministração do Espírito de Deus no coração de Esaú. É a graça preventiva, é a graça que vem de Deus e muda esta situação. É esse conceito teológico, né, de gratia preveniensis, né, do latim gratia preveniensis. Esse conceito teológico descreve o favor imerecido de Deus, que chega primeiro, que chega antes que algo de bom aconteça. Foi essa operação espiritual oculta e transformadora que mudou o cenário iminente de conflitos e batalhas para um cenário de reconciliação. É por isso que o apóstolo João é muito claro em dizer: ele nos amou primeiro, a graça veio primeiro. Nós aceitamos a graça que nos é oferecida. O segundo subtópico diz assim: Esaú abraça e beija Jacó. Veja bem, duas caravanas estão vindo. Uma militar, com um homem poderoso à frente, e outra, uma família, com agora um homem manco, aleijado à frente. Quando as duas caravanas finalmente elas rompem a linha do horizonte e elas se avistam na planilha, Jacó ele adotou uma postura de submissão, de reverência. Ele vai se prostrar voluntariamente aos pés do seu irmão mais velho. Essa atitude, longe de representar mera covardia ou bajulação, ela expressava o reconhecimento público e oficial da dignidade de Esaú. Ela funcionava como o símbolo de uma reparação ética, moral, pelaquilo que ele havia feito anos atrás. Mas veja bem, aonde nós vemos o clímax, aonde ocorre a parte mais bela de tudo isso. Esaú, o homem que até então vinha com fúria, o homem que até então vinha para destruir, o que ele faz? Ele pula ao pescoço de Jacó e o beija, e eles choram. Se nós olharmos exegeticamente, esse texto ele vai falar de uma quebra radical de paradigmas comportamentais. O guerreiro calejado que liderava 400 homens armados, ele abdica instantaneamente da sua postura bélica e de seu orgulho tribal. O verbo ali correr indica uma pressa,
motivada por uma compaixão, pelo amor, pelo afeto, antecipando de forma tipológica o processo da própria atitude do pai para com o filho pródigo. O abraço apertado parece até algo dramático de novela mexicana, mas esse ato dramático de lançar-se ao pescoço do antigo rival, ele vai evidenciar, irmãos, uma profunda descarga emocional que dissolveu instantaneamente 20 anos, 2 décadas de amargura, ressentimentos, dores acumuladas. As lágrimas compartilhadas entre ambos vão funcionar como um analgésico, um bálsamo terapêutico, um purificador que vai mudar toda a história. E o terceiro subtópico diz assim: o perdão verdadeiro. A legitimidade. A legitimidade. A legitimidade e a profundidade da reconciliação entre Jacó e Esaú manifestou-se de uma forma muito clara na A legitimidade e a profundidade da reconciliação entre Jacó e Esaú manifesta-se de uma forma muito clara na reciprocidade voluntária das ações e reações de paz relacional entre os envolvidos. O perdão autêntico, isso a gente precisa frisar muito, ele é fundamentado não nos meus desejos ou pensamentos, ele é fundamentado na ética divina. Não se limita jamais à mera ausência de hostilidade, de abandono das rusgas físicas ou uma trégua armada. Ele exige a cura profunda das memórias e reconfiguração completa dos laços. Jacó insiste de maneira veemente para que Esaú aceite seus presentes de paz, proferindo uma declaração que carrega assim uma densidade teológica, irmãos, que é extraordinário você olhar para ela. Olha o que Jacó vai dizer: visto que vi o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Olha que coisa mais linda Jacó falando. Por quê? No idioma hebraico, e a gente perde, nas traduções a gente perde, muito dessa beleza. A expressão rosto de Deus, ele faz uma alusão direta e intencional a Peniel, aquele lugar geográfico, aquele lugar espiritual, aonde Jacó lutou com o anjo de Deus, com a cristofania, e ele viu Deus face a face. Eita! Para Jacó, agora transformado, a face acolhedora, serena, perdoadora de Esaú era o reflexo visível e palpável, histórico, da face misericordiosa de Deus, do próprio Deus que o poupara e o abençoara na noite anterior. Ei, irmãos, olha que coisa mais linda. Quando Esaú chega e abraça Jacó, Jacó vê Deus ali, Jacó vê a mão de Deus,
O termo que nós usamos no latim pax descreve com precisão não apenas a sensação de um estado de cessação de guerra, mas o estabelecimento de um estado de shalom, harmonia, relacionamento, integridade, inteireza, prosperidade, algo integral. Esaú, ao aceitar formalmente as ofertas oferecidas, chancela e ratifica a quitação da dívida. Eita, que lindo! Você nunca tinha pensado desse jeito, né? Mas é assim. Não era uma ferramenta de chantagem, não era manipulação. Sabe o que aconteceu? Houve uma mútua absolvição no tribunal familiar patriarcal. Deus entrou e mudou tudo. E o nosso terceiro tópico, ele fala assim: a família de Jacó segue seu caminho. A família de Jacó segue seu caminho. Mas não se esqueça, se você se interessar por esse material, o QR Code está aqui em cima e também tem o link da KiwiFi aqui na descrição para você adquirir esse material que é top demais, tá? Então, o que eu preciso entender? Você também precisa entender, certo? E esse é o subtópico 1. Os irmãos se separam. Que após essa reconciliação, eles ratificaram a paz e eles lavraram um perdão no tribunal da família. Esaú, ele vai demonstrar uma nobreza muito grande e também muita generosidade. O que ele vai propor? Ele vai propor que as duas famílias vão para o mesmo lugar, vão juntas para a terra de seus pais. Ele oferece, inclusive, guardas armados para ajudar a família de Jacó, tendo em vista que aquelas rotas sempre foram muito perigosas, tá? Mas Jacó vai achar melhor não, tá? E isso, irmãos, é sabedoria, tá? É sabedoria. Por quê? É um discernimento pastoral ao recusar a oferta de Esaú, certo? Ele argumenta com uma precisão muito realista que as crianças ia devagar, o gado devagar, tudo. E essa justificativa de Jacó, eivada de bom senso logístico, zelo paternal, revela também uma percepção teológica e muito profunda, tá? E isso eu preciso entender e você também. A necessidade de preservação da identidade espiritual e da pureza doutrinária da descendência eleita. Os irmãos, portanto, eles vão se separar de forma amigável. Esaú se volta para Seir e enquanto Jacó vai para Sucote, tá? Essa separação geográfica, irmãos, ele reflete o plano da história da salvação. Uma realidade espiritual incontornável, embora houvesse perfeito perdão, comunhão, plenamente, estava tudo restabelecido, mas havia questões espirituais. Esaú havia se afastado. Ele seguiu o caminho das filhas de Edom. Deus colocou sobre Jacó a bênção da aliança abraâmica. E isso pesava sobre os ombros de Jacó. E ele precisava manter a chama do projeto divino aceso. O segundo subtópico diz assim: Jacó não retorna
para a casa do seu pai. E esse é um detalhe geográfico, cronológico e ético que desperta profunda reflexão em nós, tá? Na exegese do livro de Gênesis, é fato que Jacó, logo após cruzar o ribeiro, ele experimenta a reconciliação, estabelece inicialmente em Sucote e logo em seguida decide comprar um pedaço de terra em Siquém, tá? Mas isso, em vez de durar algo Jacó, ele devia ter ido direto para Hebrom, aonde Isaac ainda estava vivo, Isaac ainda habitava. Mas o que ele fez? Ele preferiu ir para Siquém, tá? E essa aparente lentidão acabou se estabelecendo por anos, tá? E quando ele vai fazendo suas jornadas, ele vai lançando as suas raízes, tá? E ele não volta a Betel, aonde décadas ele havia feito um compromisso com o Senhor. Siquém representa um ambiente de intensa prosperidade urbana. Era uma cidade rica, efervescente, atrativa, com muitas questões sociais. Era um lugar bom para se estar. Mas, no entanto, simultaneamente, é um território marcado por forte contaminação cultural, idolatria, paganismo, tá? Tá lembrando de quem? Tá lembrando de Ló, né? É a mesma situação. E quando ele vai se fixar ali, por mais que seja temporário, tá? Mais ser temporário, ele não vai buscar o Senhor. Ele não vai se estabelecer diante de Deus. E essa negligência vai custar muito caro. Por quê? Porque nós temos a história de Diná, que ela é violentada por Siquém. Tá? Daí você tem o quê? Simão e Levi matando todos os siquemitas. Eles vão fazer um acordo com Jacó, eles vão circuncidar, eles vão estar fracos. E Simão e Levi matam todo mundo. Irmãos, isso é um declínio espiritual. Tá? Eles primeiro estão estagnados, depois eles começam a ter um declínio. Tá? E esse declínio ou essa estagnação na caminhada em direção ao centro da vontade de Deus serve como um solene e urgente advertência para nós, pastores, obreiros, estudantes da escola bíblica. O crente que experimentou o milagre indizível da transformação em Peniel e o livramento extraordinário da reconciliação familiar não pode, por hipótese alguma, parar na metade do caminho. Nós devemos perseverar, nós devemos andar, nós devemos vigiar, nós devemos orar, nós devemos marchar, nós devemos ter a inteireza da certeza que enquanto nós não estivermos no centro da vontade de Deus, nós não estaremos vivendo a plenitude do que Deus tem para nós. E o subtópico 3 vai falar exatamente disso. Jacó levanta um altar ao Senhor. Apesar desta grave tensão latente, dos erros de percurso, desvios geográficos, a sua estadia naquela região, Jacó preserva a essência da devoção sacerdotal.
E o patriarca, ele vai erguer um altar de pedra, certo? Na terra que eles comprou de Anor, em Siquém. No contexto do Antigo Testamento, a construção formal de um altar representava muito mais do que um mero ato religioso, tá? Ele era uma tomada de posse profética do território, sobre a chancela divina, a fixação de marcos espirituais. A diferença extraordinária e profética deste ato específico resiste no nome teofórico, com o qual Jacó batiza aquela pedra memorial. Ei Elohé, Israel. Elohé, Israel. Deus, o Deus de Israel. A escolha precisa desse termo é uma riqueza maravilhosa para quem estuda a exegese bíblica e espiritualmente impressionante. Até nesse momento divisor da sua história, da sua caminhada litúrgica, Jacó costumava-se a referir-se ao Deus Altíssimo de forma indireta, hereditária. Mas o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, ele diz assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, meu pai, o temor de Isaac. Ao denominar aquele altar em Siquém de Elohé Israel, o patriarca proclamava publicamente ao mundo cananeu e à própria consciência que o Senhor não era mais apenas a divindade herdada de seus antepassados ou a religião que ele aprendeu pelas suas tradições dos seus pais. Ele estava a dizer assim, olha, este é o meu Deus, um Deus pessoal, um Deus que está comigo. Jacó, ele assume, confessa e descreve plenamente que, pela primeira vez, na prática e perante a família, o seu novo nome era o caráter transformador de Deus, Israel. O altar deixa de ser um símbolo de religiosidade mecânica, institucional, e ele passa a ser a expressão visível, audível da identidade que Deus deu a ele. Ou seja, o Todo-Poderoso, aquele que mudou sua vida, sua família, seu ministério e seu futuro. Para concluirmos, tá? A narrativa bíblica e a exegética, ela mostra a reconciliação entre Jacó e Esaú e é um cenário importante dentro da nossa igreja, onde nós temos tantos ressentimentos, fraturas, rachas, e é tempo de nós encontrarmos com o Senhor e permitir que o Senhor, ele mude a nossa história, que ele transforme os nossos relacionamentos. Tá bom? Espero ter te ajudado e eu te espero semana que vem na lição de número 13.